Porque essa é a história de um milionário que simplesmente desapareceu. E enquanto a família dele mobilizava polícia, imprensa e helicópteros, ele estava vivendo na roça, sem luxo, sem seguranças, sem revelar quem realmente era. E tudo começou quando uma jovem simples, mãe de 2 filhos, decidiu acolher um estranho machucado na beira da estrada. Mas o que ninguém imaginava é que essa decisão mudaria o destino de todos. Agora respirar. Porque essa história de hoje vai te emocionar profundamente. Vem comigo. O nome dele era Augusto Vilar, empresário do ramo de energia, dono de uma das maiores construtoras do país. Naquela noite ele saiu sozinho dirigindo pela estrada, após uma reunião tensa com sócios. Chovia forte. O telefone tocava sem parar. Mensagens, discussões, ameaças veladas sobre contratos milionários. Augusto estava nervoso. Eu só preciso pensar. Só isso. Murmurou desligando o celular. Mas alguns quilômetros depois um caminhão surgiu na contramão numa curva fechada. Ele tentou desviar. O carro rodou. Capotou. E tudo ficou escuro. No dia seguinte a notícia explodiu. Milionário Augusto Vilar está desaparecido. O carro foi encontrado destruído. Mas ele... não. Nenhum corpo. Nenhum rastro. Nada. A poucos quilômetros dali, numa estrada de terra quase esquecida, morava Helena Duarte, 28 anos, mãe de 2 filhos. Samuel, de 9 anos, Lívia, de 6. Helena vivia de plantar, vender ovos e fazer pequenos serviços para vizinhos. Naquela manhã, ela saiu cedo para buscar lenha. E foi quando viu algo estranho perto do matagal. Um homem, machucado, desacordado, com roupas caras mas cobertas de barro. Ela parou. O coração acelerou. Ah, moço, tá me ouvindo? Nada. Samuel, que estava atrás dela, cochichou. Mãe, será que ele tá morto? Helena respirou fundo. Não. E enquanto eu puder ajudar, ele não vai morrer aqui. Ela sabia o risco. Não sabia quem ele era. Não sabia se tinha feito algo errado. Não sabia se alguém estava procurando por ele. Mas sabia uma coisa. Ela não deixaria ninguém abandonado naquela estrada. Com muito esforço, Helena e um vizinho colocaram o homem na carroça e o levaram até a pequena casa simples onde ela morava. Ela limpou os ferimentos. Fez com pressa. Deu água com açúcar quando ele finalmente abriu os olhos pela primeira vez. Augusto acordou confuso. Onde eu estou? Na minha casa? O senhor quase morreu naquela estrada. Ele tentou se levantar, mas sentiu uma dor forte na cabeça. Memórias embaralhadas. Imagens do acidente. Mas algo estava estranho. Ele não conseguia lembrar quem era. Eu não sei meu nome. Helena ficou em silêncio. Ali, sentada na beira da cama improvisada, ela percebeu. Aquele homem não era apenas um desconhecido. Ele era alguém que tinha perdido tudo, inclusive a própria identidade. Nos dias seguintes, Augusto, agora chamado provisoriamente de Guto, nome dado por Samuel, começou a ajudar nas tarefas simples da roça. Cortar lenha, buscar água, arrumar cercas. As mãos que antes assinavam contratos milionários agora carregavam baldes. E ele não reclamava. Havia algo diferente naquele silêncio do campo. Na forma como Helena tratava os filhos. Na maneira como as crianças dividiam o pouco que tinham. Uma noite, enquanto comiam sopa simples, Lívia perguntou. Moço, você tem família? Ele ficou parado, tentando lembrar. Mas nada vinha. Eu acho que sim, mas eu não lembro. Helena percebeu uma dor diferente no olhar dele. Não era dor física, era vazio. A esposa de Augusto, Patrícia Vilar, dava entrevistas chorando. Os sócios estavam inquietos. A bolsa começou a reagir. Havia rumores de sabotagem. E discretamente, alguns executivos começaram a disputar o controle da empresa. O desaparecimento não era apenas uma tragédia. Era uma oportunidade para alguém. Mas enquanto o império tremia, o dono dele aprendia a plantar milho, sem saber que era dono de bilhões. 2 semanas se passaram. Guto já andava melhor. A pancada na cabeça ainda doía às vezes. Mas ele estava forte o suficiente para ajudar na roça. Augusto Vilar, o homem que comandava conselhos empresariais, agora acordava às 5 da manhã para tirar leite. Samuel achava engraçado. Mãe, ele não sabe nem segurar direito a enxada. Helena sorria de canto, mas algo nela observava diferente. Mesmo sem memória, havia postura, havia educação no jeito de falar. Havia firmeza nas decisões simples. Certo dia, a cerca do pequeno terreno caiu com o vento forte. Guto analisou a estrutura por alguns segundos. Depois reorganizou os arames com uma técnica que impressionou até o vizinho mais velho. Você já trabalhou com isso antes?
Perguntou Helena. Ele franziu a testa. Imagens rápidas passaram na mente dele. Prédios altos, plantas arquitetônicas, reuniões, mas tudo em flashes. Eu não sei, mas parece que eu já organizei coisas maiores. Helena ficou em silêncio. Ali ela começou a desconfiar. Aquele homem não era comum. Naquela tarde, enquanto preparava o almoço, Helena ligou o rádio antigo da cozinha. E a voz do locutor anunciou: as buscas pelo empresário Augusto Vilar continuam. A família oferece recompensa milionária por qualquer informação. O nome ecoou pela casa. Augusto Villar. Helena congelou. Ela correu para a pequena sala. A foto foi descrita no rádio. Idade, altura, características. Era ele, sem dúvida. Ela desligou o rádio imediatamente. Respirou fundo. O coração acelerado. Se fosse verdade, ela estava escondendo um dos homens mais ricos do país. E pior, alguém poderia estar procurando por ele. Naquela noite, Helena observou Guto enquanto ele ajudava Lívia com a lição de matemática. Ele explicava com clareza, com lógica, com paciência. Você aprende rápido demais, disse Helena desconfiada. Ele deu um sorriso tímido. Eu sinto que eu fazia algo importante, mas não sei o quê. O silêncio caiu entre eles. Helena pensava, se eu contar, posso estar colocando meus filhos em risco. Mas esconder também era perigoso. 2 dias depois, algo mudou o clima da pequena propriedade. Um carro preto apareceu na estrada de terra. Vidros escuros. Placa da capital. Parou por alguns segundos. Depois foi embora. Helena sentiu um arrepio. Mais tarde, o vizinho comentou: tem gente da cidade rodando por aqui. Dizem que estão procurando um homem desaparecido. O coração dela disparou. Se descobrissem que ele estava ali, o que fariam? Levariam ele à força? Acusariam ela de sequestradora? Ou algo pior? Naquela noite, uma tempestade caiu forte. Trovões. Relâmpagos. Guto acordou assustado. Flash. Vidro quebrando. Luz de farol. O caminhão vindo na direção dele. Ele sentou na cama ofegante. Eu lembro. Eu estava fugindo de algo. Helena se aproximou. Fugindo de quê? Ele segurou a cabeça. Não sei. Mas tinha gente que não queria que eu continuasse. Helena sentiu o peso daquilo. Isso não era apenas um acidente. Havia algo maior, muito maior. Os dias seguintes aproximaram ainda mais Guto das crianças. Ele ensinou Samuel a construir um pequeno galinheiro melhor estruturado. Fez Lívia rir contando histórias inventadas sobre um rei que perdeu a memória. Mas o que mais mudou foi o olhar dele para Helena. Não era apenas gratidão. Era respeito. Admiração. Ela, que tinha tão pouco, tinha tudo que ele parecia ter perdido. Paz. Propósito. Amor verdadeiro. E no fundo do coração, ele começava a sentir medo. Medo de descobrir quem realmente era. Porque se fosse alguém poderoso, talvez tivesse que ir embora. Na sede da Villar Holdings, o clima era de guerra silenciosa. Reuniões fechadas. Telefonemas suspeitos. Advogados entrando e saindo. E no meio disso tudo, um nome ganhava força. Eduardo Brandão, vice-presidente da empresa. Homem elegante. Sorriso calculado. Olhar frio. Ele foi o primeiro a assumir o controle temporário após o desaparecimento de Augusto. Mas naquela manhã algo o incomodou. Um investigador particular contratado pela família trouxe uma informação. Recebemos um relato de um homem parecido com Augusto, trabalhando numa propriedade rural no interior. Eduardo manteve a postura. Parecido ou é ele? Ainda não temos confirmação. Mas há um vilarejo onde um desconhecido apareceu no mesmo dia do acidente. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: vá até lá, mas não faça alarde. Quando o investigador saiu, o sorriso de Eduardo desapareceu. Ele sussurrou sozinho: você devia ter morrido naquele acidente. Na roça, Helena não conseguia mais ignorar o que ouvira no rádio dias antes. Ela decidiu procurar mais informações. Foi até a pequena lan house da cidade vizinha. Pesquisou o nome: Augusto Vilar. E quando a foto apareceu na tela, ela sentiu o chão sumir. Era ele. Mesmo rosto. Mesmo olhar. Só que na imagem ele vestia terno caro e estava ao lado de políticos e empresários. Ela leu as manchetes. Empresário envolvido em disputa bilionária. Conflito interno na diretoria. Pressão para a venda de ações estratégicas. Helena respirou fundo. Isso não era apenas um homem rico perdido. Era um homem no meio de uma guerra corporativa, que alguém poderia ter causado aquele acidente. Naquela noite ela decidiu conversar. Eu preciso te mostrar uma coisa.
Ela colocou o celular nas mãos dele. A foto. O nome, Augusto Villar. Ele ficou parado, os olhos fixos, o coração acelerado. Flash. Uma sala de reunião. Uma discussão acalorada. Eduardo batendo na mesa. Se você não assinar, vai se arrepender. Outro flash. Chuva forte. Carro em alta velocidade. Faróis atrás dele. Ele largou o celular. Respiração pesada. Eles tentaram me forçar a vender a empresa. Helena sentiu o estômago revirar. Você acha que foi armação? Ele olhou para ela. E pela primeira vez não havia dúvida no olhar. Não foi acidente. 2 dias depois, o mesmo carro preto reapareceu. Dessa vez não ficou só observando. Parou perto da porteira. Um homem desceu. Terno. Sapato caro. Óculos escuros. Helena saiu primeiro. Olá, posso ajudar? Ele sorriu de forma artificial. Estamos procurando um homem desaparecido. Talvez tenha sido visto por aqui. Guto observava da janela. Algo dentro dele reconheceu aquele tipo de postura. Aquele tipo de jogo. O homem mostrou a foto. Helena manteve a calma. Nunca vi. Silêncio tenso. O homem olhou ao redor. Analisou tudo. Depois respondeu. Se souber de algo, a recompensa é generosa. Quando ele entrou no carro e foi embora, Helena percebeu. Aquilo não era busca inocente. Era caça. Naquela noite, Augusto mirou Guto. Finalmente lembrou. Lembrou da reunião secreta. Lembrou da pressão para vender parte da empresa para um grupo estrangeiro. Lembrou de se recusar. E lembrou do carro o seguindo. Foi ele, Eduardo. Helena segurou a mão dele. Se você voltar, pode estar entrando numa armadilha. Ele respirou fundo. Se eu não voltar, ele vence. Mas então ele olhou para Samuel e Lívia dormindo no sofá. E algo mudou. Eu preciso pensar. Porque agora ele não estava sozinho. Ele tinha algo que antes não tinha. Uma família que não queria nada dele, além de quem ele realmente era. Eduardo não era homem de esperar. No escritório luxuoso, ele jogou um dossiê sobre a mesa. Fotos da roça. Fotos da Helena. Fotos das crianças. Então é lá que ele está? O investigador confirmou. Ele está vivo, trabalhando como um homem comum. Eduardo riu, mas não havia humor no som. Ele sempre foi fraco demais para esse jogo. Depois sua expressão endureceu. Prepare os documentos, se ele aparecer, quero ele desacreditado antes mesmo de abrir a boca. Ele já tinha um plano. Desvio de dinheiro, fraudes forjadas, transferências suspeitas. Se Augusto voltasse, voltaria como criminoso. E se não voltasse, talvez não tivesse essa escolha. Na roça o clima mudou. Helena percebeu primeiro. Um motoqueiro passou devagar demais. No dia seguinte, 2 homens perguntaram na venda sobre um desconhecido recém-chegado. Na terceira noite, alguém mexeu na porteira. Samuel acordou assustado. Mãe, tem gente lá fora. Augusto saiu com a lanterna na mão. O feixe de luz cortava o escuro. Nada. Mas no chão, marcas de pneu recentes. Ele voltou para dentro com o coração acelerado. Eles sabem. Helena respirava fundo tentando manter a calma. Você precisa ir embora daqui. Ele olhou firme para ela. E deixar vocês com isso? Ela respondeu com voz firme. Nós sempre demos conta da nossa vida. O que eu não posso é ver meus filhos no meio de uma guerra que não é nossa. As palavras doeram, mas eram verdade. Naquela madrugada, enquanto as crianças dormiam, os 2 conversaram na varanda. O silêncio da roça parecia pesado. Eu vivi anos cercado de gente, mas nunca tive alguém que me dissesse a verdade como você. Ele falou. Helena não desviou o olhar. Porque eu não preciso de você para nada. Eu só quero que meus filhos estejam seguros. Aquilo atingiu Augusto como um soco. Na empresa, todos queriam algo dele. Ali pela primeira vez, alguém só queria paz. Ele fechou os olhos e tomou a decisão. Eu vou voltar. Mas não para brigar por dinheiro. Ela ficou em silêncio. Augusto voltou para a capital. Mas não voltou como o homem arrogante que desapareceu. Voltou diferente. Mais simples. Mais atento. Mais forte por dentro. Quando entrou na empresa, os olhares se espalharam como fogo. Eduardo sorriu de canto. Olha só. O fazendeiro resolveu voltar. Augusto não reagiu. Apenas respondeu. Prepare a reunião. Na sala do conselho, acionistas e advogados aguardavam. Eduardo estava confiante. Os documentos falsificados já estavam prontos. Mas Augusto fez algo inesperado. Projetou um vídeo, gravações, áudios, transferências reais. Eduardo tentando manipular contratos, subornando funcionários,
planejando afastá-lo da presidência meses antes do acidente. O silêncio ficou pesado. Eduardo perdeu a cor. Isso é mentira. Augusto respondeu com firmeza. Não. Isso é a verdade que você tentou enterrar. Minutos depois, a segurança o retirava da sala. O império estava salvo. Mas Augusto não parecia feliz. Horas depois, ele anunciou. Estou vendendo minhas ações. O conselho ficou em choque. Você vai embora? Ele confirmou. Eu quase morri defendendo algo que nunca me trouxe paz. Vendeu sua parte, organizou tudo legalmente, garantiu estabilidade aos funcionários. E voltou. Mas não para a mansão. Voltou para a roça. Quando Helena o viu descer do carro, ela entendeu. Sem seguranças, sem ternos caros, sem arrogância. Só ele. Resolveu sua guerra? Ela perguntou. Ele sorriu. Agora eu escolhi minha vida. As crianças correram para abraçá-lo. E pela primeira vez, Augusto sentiu algo que o dinheiro nunca comprou. Pertencimento. Ele investiu na comunidade, construiu uma escola rural, melhorou a infraestrutura da região, criou oportunidades para quem sempre foi ignorado, mas fez tudo em silêncio, sem imprensa, sem holofotes, porque ele aprendeu que valor não é o que o mundo vê, é o que o coração sente. Às vezes a vida tira tudo da gente, não para destruir, mas para mostrar o que realmente importa. Augusto perdeu o império, mas ganhou o propósito. E você? Se tivesse que escolher entre dinheiro ou paz, qual escolheria?